Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje é sobre frações equivalentes e simplificação de frações, ok? Então vamos começar a aula de hoje. Considere a figura. Então veja que essa figura aqui é um retângulo, ok? Então vamos ler aqui para a gente entender. Vamos construir 4 figuras iguais a ela, ou seja, essa figura aqui, e pintar a parte correspondente às frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. Para isso, a primeira figura será dividida em 2 partes. Então tá aqui, ó. Primeira figura foi dividida em 2 partes. A segunda figura em 4 partes. Então a segunda figura foi dividida em 1, 2, 3, 4. A terceira figura em 6 partes. Então a terceira 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a quarta figura em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vamos lá. Foi que a gente aprendeu na aula passada. O denominador é o todo. Então quantas partes eu tenho? 2. E o numerador vai ser a parte que está pintada. Qual a parte que está pintada? 1. Então, de 2 partes, que é o total, eu tenho 1 pintada. Beleza? Vamos olhar a segunda figura. O total é o denominador. Então, isso quer dizer, essa fração quer dizer o quê? Ó? Que de 4 partes, que é o total, 1, 2, 3, 4, eu tenho 2 pintadas. Terceira figura, o que é que essa fração está dizendo? Que de 6 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 3 pintadas. E a quarta figura está me dizendo que de 8 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eu tenho 4 pintadas. Então, ó, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Beleza? Notem que, ó, essa figura, só a metade dela está pintada, que é esse mesmo retângulo aqui, ó. Esse retângulo é esse mesmo, esse retângulo é esse mesmo, esse retângulo é esse mesmo e esse retângulo é esse mesmo. O que é que diferencia? Nós dividimos eles em partes, tá certo? Então, preste atenção, 1/2, nessa figura aqui, só quem está pintado é quem? É a metade do retângulo. 2/4, a mesma coisa, ó. No retângulo, só quem está pintado é a metade do retângulo. 3/6, a mesma coisa, ó. Em 3/6, só quem está pintado é a metade desse retângulo. 4/8, só quem está pintado é a metade do retângulo, tá certo? Então, ó, preste atenção. As frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8, embora escrita de modos diferentes, representam a mesma parte da figura. Então, ó, 1/2 representa o que? A metade da figura. 2/4 representa o que? A metade da figura. 3/6 representa o que? A metade da figura. 4/8 representa o que? A metade da figura, no caso a figura total, o retângulo, né? Como todas essas 4 frações escritas de modos diferentes, mas representam a mesma parte da figura, elas são chamadas de frações equivalentes, ok? Então, traduzindo, se você pegar e dividir 1 por 2, vai dar metade, vai dar 0,5. Se você dividir 2 por 4, vai dar metade, 0,5. Se você dividir 3 por 6, vai dar metade, 0,5. Se você dividir 4 por 8, vai dar metade, 0,5. Ou seja, como todas essas divisões, o resultado é o mesmo, 0,5, elas são equivalentes. Ok? Então vamos lá, ó. Como obter frações equivalentes? Então vamos lá. Bem simples, gente, tranquilaço. Então vamos lá. Para indicar que 2 ou mais frações são equivalentes, devemos colocar o sinal de igualdade. Então quando eu coloco aqui, ó,
1 meio igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos, na realidade eu estou querendo dizer o quê? Que 1 meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 3 sextos, que é equivalente a 1 oitavo, a 4 oitavos. Se eu fizesse isso aqui, gente, ó, 1 meio igual a 4 oitavos, ó. Se essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, logo essa é igual a essa. Então, 1 meio é equivalente a 4 oitavos. Beleza? Então, vamos lá. Para obtermos frações equivalentes a uma determinada fração, multiplicamos os termos dessa fração, os dois termos. Quais são os dois termos dessa fração? O numerador e o denominador, por um mesmo número. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. Eu não posso multiplicar o numerador por um número e o denominador por um outro. Então, se eu fizer isso, eu não vou obter uma fração equivalente. Para obter uma fração equivalente, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Vamos ver aqui, ó. 1 meio, meu numerador é 1, meu denominador é 2. Então, aqui, ó, numerador 1, denominador 2. Multipliquei o denominador por 2, o numerador por 2, e multipliquei o denominador por 2, ou seja, eu multipliquei os termos dessa fração por um mesmo número que foi 2. Quando eu faço isso, eu crio uma fração equivalente, ok? Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, isso quer dizer o quê? Que 1 meio é equivalente, é igual a 2 quartos. Se eu dividir 1 por 2 dá 0,5, se eu dividir 2 por 4 também vai dar 0,5, ok? Vamos a outro exemplo. Ó, a mesma fração, 1 meio, o meu numerador é 1, o meu denominador é 2. Eu vou multiplicar por um mesmo número, que no caso agora é o 3. Então, ó, multipliquei o numerador por 3 e multipliquei o denominador por 3. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ou seja, a fração 1 meio é equivalente à fração 3 sextos, ok? Então, ó, uma maneira que eu tenho para obter uma fração equivalente é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Pode ser qualquer número. Professor, se eu fizesse 1 meio e multiplicasse por 100, vezes 1, 100. 100 vezes 2, 200. Isso quer dizer, professor, que 1 meio é equivalente a 100 sobre 200? Sim. Esse número aqui, ó, que você está multiplicando a fração, pode ser qualquer número, contanto que você multiplique o numerador e o denominador por um mesmo número. Aí você vai criar uma fração equivalente à primeira, ok? Outra maneira de encontrarmos uma fração equivalente é, ao invés de multiplicarmos, a gente dividir por um mesmo número, certo? Novamente, de novo, outra vez. Eu só não vou conseguir uma fração equivalente se eu dividir o numerador por um número e o denominador por outro. E dessa maneira eu não consigo uma fração equivalente. Eu vou conseguir uma fração, só que não é equivalente. Para ser equivalente, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Então vamos lá. Pegando a fração aqui, ó, 8 décimos, não é isso? Não é assim que se lê, ó, lembra? 8 décimos. Eu vou dividir o numerador por 2 e vou dividir o denominador por 2. Ou seja, eu estou dividindo
o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ó, 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, ou seja, a fração 8 décimos, ela é equivalente à fração 4 quintos, ok? Outro exemplo, peguei a fração agora aqui, ó, 9 dozeavos. Então, ó, eu peguei aqui, ó, dividir o numerador por 3 e dividir o denominador por 3. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. E 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. Ou seja, a fração 9 dozeavos, ela é equivalente à fração 3 quartos. Ok, gente? Então, ó, só recapitulando. Para se conseguir uma fração equivalente, eu tenho duas formas. Uma é multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, e a outra é dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, ok? Essas duas formas eu consigo uma fração equivalente à primeira, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu não coloquei aqui, mas vou falar para vocês, ó. Simplificação. Como é que eu simplifico uma fração? Preste atenção. Simplificação, ó. Para mim simplificar uma fração, o que é que eu tenho que fazer? Preste atenção aqui, gente. Eu vou colocar aqui, ó. 25 dividido por 100. Preste atenção, ó. Vou dividir por um mesmo número. Então vamos lá, ó. Vou dividir aqui por 5 e vou dividir aqui por 5. Então, ó, ficaremos com a seguinte fração: 25 dividido por 5 dá 5. Por que, professor? Porque 5 vezes 5, 25. E 100 dividido por 5 dá 20. Por que, professor? Porque 20 vezes 5 dá 100, tá certo? Então, ó, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Mas, professor, o senhor não disse isso aí é para criar uma fração equivalente? Beleza, então, você criou uma fração equivalente. E o que é simplificação? É você continuar dividindo até não conseguir mais. Aí vamos supor, eu não paro aqui, eu vou lá e divido de novo. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 5 de novo. Então eu vou lá e divido por 5 de novo. Então, ó, 5 dividido por 5 dá o quê? 1. E 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Preste atenção agora que eu vou explicar. Nessa fração aqui, essa fração não existe mais nenhum número que eu possa dividir o numerador e o denominador por esse mesmo número. Não existe mais, ou seja, eu não tenho mais como dividir essa fração. Quando acontece isso, o nome dessa fração é... Quando eu não consigo mais dividir, o nome dessa fração é fração irredutível. Ok? O nome dessa fração é irredutível. Por que irredutível? Porque não dá mais para reduzir ela. Como não dá mais para reduzir ela, eu simplifiquei essa fração de 25 sobre 100 para 1/4. Professor, para que vai servir isso na minha vida? Vamos lá, gente. Vamos supor que você tem isso aqui, ó. 25 sobre 100 vezes
4/5. Eu sei que essa fração, ó, eu simplificando ela, é quanto? É 1/4. 1/4 vezes 4/5. Se eu tenho o mesmo número multiplicando e o mesmo número dividindo, eu corto o resultado 1/5. Ó, gente, aqui o que é que vocês teriam que fazer? 4 vezes 25, 5 vezes 25. Aqui ficou 4 vezes 1, 5 vezes 4. Ou seja, você simplificou essa fração de um número bem grande para um número menor, para você trabalhar com números menores. Então, o que é simplificar uma fração? É você ir dividindo um número até não conseguir mais. Então, vamos dar outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 18/30. Então, vamos lá. Qual é o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Vocês concordam comigo que é 2? Se é par, todos os dois é para dar para dividir por 2. Então, ó, dividindo por 2, isso aqui vai ficar o que, ó? 18 dividido por 2 dá 9. 30 dividido por 2 dá 15. Ainda dá para simplificar? Dá. Só não dá para ser por 2 agora. Porque não dá, aqui só vai dar por quem? Por 3. Dá para dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Então, dividindo por 3 o numerador e o denominador, vai ficar 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. E agora, tem algum número que eu divida o numerador e o denominador pelo mesmo número? Não. Não existe mais, ó, porque se eu dividir por 3 em cima, eu não consigo dividir embaixo. Se eu dividir por 5 em cima, embaixo eu não consigo dividir em cima. Então, essa fração aqui é a minha fração irredutível. Ou seja, eu não consigo mais diminuir ela. Então, eu simplifiquei essa fração com números bem grandes para essa fração com números bem pequenos. Então, quando eu pedir para vocês simplificar uma fração, o que é que eu quero? Eu quero que você vá dividindo por um mesmo número até não conseguir mais. Quando você não conseguir mais, é o ponto que você para, tá certo? Então, gente, ó, a aula de hoje é bem facinho. Espero que vocês tenham entendido o que é fração equivalente e como simplificar uma fração, ok? Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus, gente.